Amores, tudo bem? Tá tudo legal aí? Estão estudando direitinho? Estão conseguindo fazer as atividades sozinhos? Olha lá, hein? Tem que estudar, hein? Hoje a tia tá passando por aqui para poder a gente fazer a leitura do nosso conteúdo de geografia. Página 27 e 28. A tia vai fazer a leitura com vocês. Nós vamos usar o marca-texto para marcar aquilo que é importante, tá? Então, peguem aí o marca-texto de vocês. Já pegaram? Tá tudo certinho? Então, vamos lá. A tia vai fazer a leitura, vai explicar o conteúdo, aí depois vocês fazem o exercício, tudo certinho. Combinado? Então, vamos lá. Página 27 do nosso livrinho de geografia. O Brasil e a América do Sul. O Brasil se localiza na América do Sul. Se localiza, está na América do Sul, faz parte da América do Sul. O Brasil se localiza na América do Sul. A maioria dos países que compõem a América do Sul faz fronteira com o Brasil. O que é fazer fronteira com o Brasil? A tia vai mostrar o mapinha para explicar. Olha aqui, ó. Fazer fronteira com o Brasil é estar encostadinho aqui no Brasil. Se colocar o pezinho para cá, já está dentro do Brasil, tá vendo? Tem países que não fazem. Esse amarelinho, essezinho aqui não faz. Tem que estar encostadinho aqui num pedacinho do Brasil. Isso é fazer fronteira. Vamos continuar. Só um minutinho que meu papel caiu. Vamos lá. Vamos ver quais que são vizinhos, quais que fazem fronteira. Vocês podem observar no mapa. A tia vai falar, ó. Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e o departamento ultramarino da França, que é a Guiana Francesa. Então, primeiro nós vamos lá em cima. O Brasil se localiza na América do Sul. Onde é que se localiza o Brasil? Na América do Sul. A maioria dos países que compõem a América do Sul fazem fronteira com o Brasil. O que é fazer fronteira com o Brasil? É estar encostadinho, pertinho das terras do Brasil. Então, essa partezinha nós vamos passar o marca-texto. É importante saber. Agora, nós vamos sublinhar só os países que fazem fronteira, só o nome deles. Ó, começa na Argentina e vai até Guiana Francesa. Sublinha todos eles, um de cada vez. Sublinhou? Então vamos continuar. Agora tá assim, ó. Só o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil. Olha aqui. O Equador é o amarelinho que está aqui, ó. Ele não encosta no verdinho, então ele não faz fronteira. E o Chile é essezinho aqui, ó. Ele também não faz, ó. Ele encosta aqui no laranjinha, ele encosta nesse aqui roxinho, mas ele não encosta aqui no verdinho, que é o Brasil. Então, Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. Então, vamos lá. Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil. Passa o marca-texto. Marcou? Então, agora nós vamos ler a partezinha de baixo. Brasil. Político. Cada lugar do planeta tem seu aspecto geopolítico. Aspecto geopolítico é aquele que é estudado por meio de divisões do planeta em países, estados, capitais e cidades. Essa divisão facilita a localização dos lugares, porque eu estudo o estado, eu estudo o país, eu estudo capitais, então facilita o estudo. Na consulta cartográfica é importante sabermos a que o mapa se refere, se é físico, se é político, se é físico-político ou se aborda outros assuntos. Na consulta cartográfica do mapa, eu tenho que saber se esse mapa é físico, político, físico-político ou ainda se aborda outras coisas. Acompanhando as legendas, é fácil entender a cartografia, as características do mapa. Por quê? Porque o mapa apresenta uns quadradinhos, apresenta a rosa dos ventos para mostrar a localização. Algumas vezes eles apresentam a data que foi feito.
para a gente saber se ele está desatualizado ou não. Então, tem muitas coisas importantes quando a gente pega um mapa, tem muitas coisas importantes. A tia não tem um mapa em casa. Então, a tia está explicando mais ou menos o que está no livro. Depois que a gente voltar às aulas, a tia vai lembrar, a tia já escreveu até aqui, consultar o mapa. E a tia vai mostrar para vocês no mapa, que tem um monte na escola, a tia vai mostrar para vocês o que é o que são essas legendas, o que é esses desenhos, tá bom? Vamos continuar. Lembra que ano passado a tia mostrou para vocês lá no quadro, a tia pendurou o mapinha e mostrou. Então já tem muito tempo, aí a tia vai pegar o mapa novamente, vai explicar novamente para vocês, vai mostrar, pelo menos mostrar, a gente não tem muito o que entender lá, é mais para conhecimento, para adquirir conhecimento. Então vamos continuar. O mapa político é utilizado para estudar principalmente a localização dos principais países, estados, cidades, rotas e fronteiras. No mapa do Brasil, você encontra toda a divisão política do país. Você encontra todos os estados, capitais, encontra os países que fazem fronteira com o Brasil, a distância entre eles, encontra os oceanos, meridianos, paralelos. O mapa tem uma grande quantidade de informações. Vamos passar para a página 28. Nosso país é o maior em extensão de terra da América do Sul e está politicamente dividido em estados, Distrito Federal e municípios. Ele é o maior em extensão de terra. Olha aqui, a gente pode observar pelo mapinha que a partezinha do Brasil, essa partezinha verde, é maior do que todos os outros, ó. Os outros são menores. Então, o Brasil é o maior em extensão de terra. Ele tem muito espaço de terra. Vamos lá. Agora nós vamos sublinhar isso aqui. Nosso país, qual é o nosso país? O Brasil. Nosso país é o maior em extensão de terra da América do Sul. Até aí. Agora nós vamos ler a partezinha desse quadradinho rosa. Esse quadradinho rosa, vocês já sabem que só tem informação importante. Então, a gente passa o marca-texto em volta do quadradinho todo, porque aqui só tem coisas importantes que a gente vai necessitar depois para fazer exercícios, para fazer testes, para fazer trabalhinhos. Então, vamos continuar. De acordo com a divisão política do Brasil, existem 26 estados e um Distrito Federal. Quantos estados existem? Muito bem, 26 estados e o Distrito Federal. O nome oficial do país é República Federativa do Brasil. Aí a tia pergunta, qual o nome oficial do nosso país, do país que nós moramos? República Federativa do Brasil. Podemos representar o nome de cada estado por uma sigla de 2 letras. Por exemplo, Rio de Janeiro, RJ. Cada estado é uma unidade federativa. Então, o Rio de Janeiro é uma unidade federativa. São Paulo, outra unidade federativa. Correto? Vamos continuar. A capital do Brasil é Brasília e fica no Distrito Federal, que é a sede do governo brasileiro. Os representantes da gente estão todos lá reunidos agora para encontrar coisas para resolver os nossos problemas, né? Então, vamos lá. Fernando de Noronha é um arquipélago. O que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas. Várias ilhas, umas próximas da outra, formam um arquipélago. Ela se localiza, esse conjunto de ilhas está localizado no Oceano Atlântico e pertence ao estado de Pernambuco. Pernambuco é um estado brasileiro, tá, gente? Pertence ao Brasil. Então, esse arquipélago Fernando de Noronha também pertence ao Brasil. Cada estado é dividido em municípios. O estado é enorme, então, para estudar melhor e para trabalhar melhor e para resolver melhor as coisas do estado, ele é dividido em partes pequenas. Devido à sua extensão e à diversidade cultural de relevo, de clima, de vegetação, a diferença, num lugar tem muitos morros, no outro tem muitas montanhas, num lugar é frio, no outro é quente, num lugar a vegetação é de cactos, no outro a vegetação é de árvores, de florestas.
Devido a essas diferenças, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o dividiu em 5 regiões. Como você pode perceber no mapa abaixo, 5 regiões. O mapinha do Brasil está aqui e ele está dividido em 5 regiões. Que regiões são? Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido por cores, para poder ficar mais fácil para vocês observarem. Olha aqui, ó, a rosinha dos ventos. Tá vendo a rosa dos ventos? A rosa dos ventos tem como objetivo a localização. Essa legenda aqui faz parte desse mapa. Quer ver como é que faz? Ó. Regiões. A região norte é essa partezinha lilás, roxinha. A região nordeste é a partezinha verde. A região sudeste é essa partezinha vermelha. A região centro-oeste é a partezinha azul. E a região sul é essa partezinha rosinha. Se eu perguntar para vocês, encontra aí para mim o Rio de Janeiro. Tá pertinho, uma pista, tá aí pertinho da Rosa dos Ventos. Encontrou? Então, tá aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Rio de Janeiro. Faz parte de qual região? Aí eu olho aqui qual a cor e descubro qual a região. De qual região? Alguém já descobriu? Sudeste, né? Então, preste atenção. O mapa político, ele é utilizado para estudar a localização das coisas, a localização dos países, dos estados, das rotas, das fronteiras, dos países que fazem fronteira. Para isso que é usado o mapa. Então, agora, nós vamos passar para a página 28. A tia vai ler os exercícios e vocês vão fazer sozinhos. Número 1, observe o contorno de alguns países abaixo e marque aquele que corresponde ao do Brasil. Número 2 é para marcar verdadeiro ou falso, mas depois tem que consertar a frase que está falsa. Ela não pode ficar errada. Vamos ver. O Brasil é o quinto maior país da América do Sul? É isso que está escrito lá na página 28? Não sei. Vamos continuar. Fernando de Noronha pertence ao estado da Paraíba. Olha lá na página 28 para ver. Os estados são divididos em municípios, por exemplo, o município do Rio de Janeiro. O Brasil é dividido em 7 regiões. Lembra do mapinha coloridinho, como ele foi dividido, em quantas cores ele foi dividido, em quantas regiões? Então, vê se isso aqui está certo. Número 3. Faça a correspondência entre as colunas corretamente. O que é continente? O que é a divisão política do Brasil? Cada estado é o quê? O nome oficial do nosso país, a capital do Brasil, onde estão reunidos os nossos governantes, e o arquipélago, que é um arquipélago. Lembra? Então, vamos continuar. Número 4. Responda corretamente a cada uma das perguntas a seguir. Qual é a função do mapa político? Para que ele serve? Ele é utilizado para quê? Para estudar a localização dos países, dos estados, para... principalmente dos estados, dos países, das cidades, das rotas e das fronteiras, correto? Mas aí você organiza essa resposta. Em quais situações você precisa de um mapa político? Para quê? Para que a gente usa o mapa político? Se, por exemplo, eu preciso ir para um lugar onde eu não, um país onde eu não conheço, para que vai me servir esse mapa? Eu vou ter que usar esse mapa para quê? A qual região o estado em que você mora pertence? A região norte, a região sul, a região centro-oeste, a região nordeste ou a região sudeste? Observe o mapa político, escreva o nome de 2 estados e suas respectivas regiões. Qual estado, os 2 estados e depois a que regiões eles pertencem. Tá? Vamos passar para a página 31. Página 31. Pesquise e escreva no mapa político do Brasil a sigla de cada estado e o nome da sua respectiva capital. Por exemplo, Rio de Janeiro, RJ. Aí coloca lá o RJ. São Paulo, SP. Florianópolis, SC.
Mas aí vocês vão ter que pesquisar. A tia não vai poder dar essa resposta aqui. Vocês vão ter que pesquisar de todos eles e colocar no lugar. No mapinha daqui, ó, nesse mapinha tem o nome de todos eles. Só que vocês vão ter que procurar a sigla. Do Rio de Janeiro a gente já sabe que é RJ. Agora vai ter que pesquisar a sigla de todos eles. Sabe onde que pesquisa, não sabe? Na sala a gente não pesquisa de vez em quando? Então, vai lá naquele negocinho bonitinho que serve para pesquisar, fala lá que aparece. Agora, na página 32. A página 32 está assim, ó. Observe os mapas a seguir e depois escreva a resposta a cada uma das perguntas propostas. Letra A. Qual dos mapas você acha que é o mais antigo? Os mapas pertencem ao mesmo espaço geográfico? Os dois mapas pertencem ao mesmo lugar? Letra C. Que modificações podem ser observadas nos dois mapas? Dá uma olhadinha se tem modificações ou se eles estão completamente iguais. Quais são as prováveis razões que justificam essas modificações? Bom, se ele disse aqui que justificam as modificações, então as modificações aconteceram. E eu quero dizer por que isso pode ter acontecido. Correto? Terminamos essa parte. Vocês vão tentar fazer. Preste atenção, ó. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Por exemplo, nessa partezinha amarelinha aqui, tinha um só. Agora não tem mais. Tem mais coisas escritas. Então, isso aconteceu por quê? O que aconteceu para esses mapas mudarem? Porque as divisões dos estados mudaram. Era de um jeito e agora já é diferente. A mudança, a divisão dos estados mudou. Aí ele pergunta assim, quais são as prováveis razões que justificam isso? Que justificam isso? Aí você vai dar uma explicação para isso. Aí depois a gente coloca a resposta correta, tá bom? Olha só, terminamos. Eu espero que eu tenha ajudado. Depois eu vou passar exercícios disso aqui. Aí a gente vai fazer tudo bonitinho e vai fixar bem, tá? Ó, beijos, 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 beijos. E beijos para vocês, tá? Eu espero que eu esteja ajudando para vocês fazerem o trabalhinho tudo certinho. Beijocas.